Eu odeio falar no microfone, mas a gente vai precisar falar no microfone hoje por causa da live aí, tá? Bom, meu nome é Marcelo Pustilnik. Eu sou gerente de vendas da Grundfos para produtos residenciais, produtos, né, domésticos, equipamentos domésticos. E quero muito agradecer a Mérito pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Antes da gente começar, eu queria saber o seguinte: a gente tem uma apresentação aqui pronta para vocês, mas essa apresentação fala de um monte de coisas que a gente imagina que interessa a vocês. Eu não quero fazer uma apresentação do que eu acho que interessa a vocês. Eu quero conversar com vocês e ver o que realmente... Não precisa ser todo mundo ao mesmo tempo, não. Pode ser um de cada vez. Configurações? Então, configuração do inversor. Requisitos de instalação. É isso? O que mais? Dimensionamento de sistemas de pressurização. É isso? Então, dimensionamento. Como é que é o seu nome? Mário. Quem mais além do Mário? Quem quer alguma coisa diferente aqui? Peças de reposição. O que mais? Mais alguma coisa? Pode falar. Não? Tranquilo? Gente, se vocês forem pensando em mais alguma coisa, ou se a gente for conversando aqui e vocês pensarem em mais alguma coisa, fala e a gente aborda. Amigão, quer entrar, sentar? Fica à vontade, não precisa ficar aí não. Então vamos falar de configuração do inversor. Vamos começar aqui primeiro por configuração do inversor, que isso é uma coisa que não estava aqui no script, mas é ótimo. Vamos falar sobre isso. Primeiro, todo mundo aqui sabe o que é um inversor de frequência, não? Sabe ou não sabe? Sabe. Tem alguém que não sabe? A gente precisa explicar o que é um inversor de frequência, alguma coisa assim? Se tiver alguém, fala numa boa. A gente não sabe. Maravilha. Então vamos falar sobre o inversor de frequência. O inversor de frequência é um equipamento que ele controla a velocidade da bomba, tá? Então ele acelera e reduz a velocidade da bomba de acordo com a necessidade que a casa está demandando. Então, vamos lá. O que acontece quando eu aumento ou diminuo a velocidade da bomba? Quando eu aumento a velocidade da bomba, eu começo a jogar mais água, se eu estou controlando com pressão constante. Quando a gente fala de pressurização, o suprassumo do conforto é pressão constante. É o cara está com o chuveiro aberto, alguém vai lá no outro ponto, abre um outro chuveiro, mais um, e o cara não percebe que tem mais gente usando água além dele, porque a pressão dele não varia. Então, esse é o conforto. Tá? O inversor de frequência, ele faz isso. Como é que ele faz isso? Ele trabalha junto com um sensor de pressão, que a gente chama de transdutor de pressão. Ele é como se fosse um pressostato eletrônico. Ele tem um sinal, ele emite um sinal que conversa com o inversor e diz para o inversor: agora você tem que acelerar um pouco, agora você tem que reduzir um pouco. E por que ele tem que acelerar e ele tem que reduzir? Para justamente manter a pressão constante.
E por que a pressão varia? A pressão varia porque se eu estou só com um ponto de consumo, só com um chuveiro aberto, eu estou consumindo uma determinada quantidade de água. Então, o pressurizador está jogando aquela quantidade de água. Se mais alguém abre um ponto de consumo, o que vai acontecer? Está saindo mais água do que o pressurizador está jogando. Então, a pressão vai começar a cair. Na hora que essa pressão tende a cair, ela começa a cair, o sensor de pressão percebe isso e fala para o inversor, opa, dá uma acelerada aí. E aí o inversor acelera. Quando ele acelera, ele começa a jogar mais água, ele vai passar a jogar exatamente a quantidade de água necessária para atender aqueles 2 pontos. Abriu mais um ponto, vai acontecer a mesma coisa, vai acelerar mais um pouco para manter a pressão constante. Desligar um ponto de consumo, vai subir a pressão, porque agora eu estou jogando mais água do que está saindo na ponta, então a pressão vai subir. Aí o sensor de pressão percebe e fala para o inversor, agora reduz. E aí ele reduz, e com isso ele faz com que a bomba jogue a cada momento exatamente o que está sendo consumido lá na ponta. Tá? É isso que o inversor de frequência faz. Tá tranquilo? Quem não conhecia inversor de frequência, entendeu? Tá tudo certo? Então tá bom. Bom, a gente tem sistemas de pressurização sem inversor de frequência e com inversor de frequência. O que acontece num sistema sem inversor de frequência? Num sistema sem inversor de frequência, o que vai acontecer é o seguinte: eu estou trabalhando com, aqui eu tenho a pressão e aqui eu tenho a vazão, tá? Então eu estou trabalhando nesse ponto aqui de pressão e vazão. Quando alguém fechar pontos de consumo, que a minha vazão diminuir, a minha pressão automaticamente vai aumentar. Porque qualquer bomba centrífuga, ela só trabalha em cima da curva dela, se ela não tem um inversor de frequência. Então, num equipamento sem inversor de frequência, quanto mais vazão eu tenho, menos pressão eu tenho. Quanto menos vazão eu estou consumindo naquele momento, mais pressão eu tenho. Tá? Então, isso é como funciona sem inversor de frequência. Com o inversor de frequência, o que acontece? Eu digo para ele, eu quero essa pressão aqui. Não sei se a linha está muito reta, tá? Mas tudo bem. Imaginem uma linha reta aí, por favor. Eu digo qual é a pressão que eu quero, e ele vai acelerar ou diminuir a bomba para, independentemente da vazão que está aqui, a pressão continuar constante. Tá? Então, estou com menos vazão, a pressão ia aumentar, mas o inversor não deixa. Ele reduz a velocidade para manter a pressão constante. E é assim que funciona. Tá? Num sistema com inversor, como eu falei para vocês, a gente tem aqui essa linha reta. Num sistema sem inversor, o que a gente tem? A gente tem um ponto onde o equipamento liga, então quando eu chego nessa pressão aqui, sei lá, o equipamento vai ligar. E ele vai desligar num outro ponto aqui qualquer. Então ele fica oscilando entre essas duas faixas, de acordo com a vazão que está sendo consumida naquele momento. Tá? Bom, então a gente tem equipamentos sem inversor e equipamentos com inversor. Mas então o equipamento sem inversor é muito ruim, né? Ele deixa a pressão variar muito. Isso depende da configuração da bomba. Então,
Essa bomba aqui, esse pressurizador, é o escala 1. Ele não tem inversor de frequência, mas ele tem uma curva que é mais achatada. Então, seria como se ele tivesse uma curva mais ou menos assim. Então, à medida que a vazão vai variando, você não percebe grandes variações de pressão. Então, ainda assim, é um equipamento confortável. Pessoa que tem isso na casa, está tomando banho aqui, e alguém abre, a pressão vai cair, mas ela cai tão pouco que o cara não percebe. Talvez, se tiver muita gente usando ao mesmo tempo, ele vai perceber uma pressão mais fraca. Mas, tudo bem, ainda vai ter pressão lá no equipamento dele, mas realmente não é pressão constante, tá? O que não vai acontecer, o que dificilmente vai acontecer, é ele, durante o banho dele, sentir variação de pressão no nosso equipamento. A pressão vai variar tão suavemente que ele não vai perceber isso, tá? Essa é a diferença entre o equipamento com inversor e sem inversor. Então, a escala 1 é um equipamento sem inversor. A escala 2 é um equipamento já com inversor. Ela tem a mesma cara aqui que a escala 1, tá? Mas já é um equipamento com inversor de frequência. Oi? Não. Na escala 2 tem. Você achava que a escala 1 era a mesma coisa? É, que ela também tinha inversor. Não, não tem. Tá? Ela é diferente da escala 2. Tá? Então, a escala 2 tem inversor e faz a variação de velocidade. A escala 1 não faz. Então, quando você instalar uma escala 1, você vai ver, por exemplo, que aquela percepção que você tem de que a bomba está mudando a velocidade dela, né? Você ouve ela acelerando e desacelerando, você não vai ter isso na escala 1. Ela vai entrar em operação e ela vai ter uma operação constante. Tá? Fala. Sim. Vamos lá. Tem. O que acontece? A escala 1 é uma evolução da MQ, que era um produto nosso. A escala 2 também era uma evolução da MQ. Então, a MQ tinha 3 modelos. Ela tinha o 325, o 335 e o 345. Esses eram os modelos da MQ. Tá? Deixa eu mudar aqui. Na escala 1, a gente continua com esses 3 modelos. Eles têm exatamente a mesma curva que a MQ. O que a MQ dava, a escala 1 vai dar. Mas eu tenho 2 novos modelos, a 525 e a 555. A escala 2, eu só tenho hoje o modelo 345. Por quê? Porque a escala 1 não tem inversor. Então, eu preciso, na escala 1, dar diferentes modelos para diferentes vazões e pressões. A escala 2 tem inversor. Então, com esse modelo, eu faço a mesma coisa que esses 3 modelos aqui. Eu consigo fazer a mesma coisa. Tá? Então, eu só preciso de um modelo da escala 2. A escala 2 ainda... O que significa o 3 e o 25? O 3 é a vazão média da escala 1 ou da escala 2. Tá? Então, são 3 metros cúbicos por hora. A vazão máxima dessa bomba está na faixa de 4,5 metros cúbicos por hora. 4.500 litros por hora. Essa é a vazão máxima da bomba 3.
A bomba 5 tem uma vazão média de 5 metros cúbicos por hora, e ela vai até 7 metros cúbicos e meio. Por isso que ela atende mais banheiros que a escala 2, porque ela tem esses dois modelos aqui que vão a vazões maiores. Tá? Eu falei para vocês que o 3 e o 5 é a vazão média, e eu falei qual é a vazão máxima do equipamento. O 25 e todos os outros aqui, né, o 25, 35, 45, 55, é a pressão que a bomba desliga. Então, a escala 1, 3, 25, a pressão máxima de operação dela é 25 MCA. Tá? Ela vai desligar muito, muito, muito perto do 25. A escala 1, 3,35, a escala 1, 3,35, a mesma coisa. Ela vai desligar bem próximo lá do 35, tá? E assim por diante. Então, alô? Não desligou. Tá tranquilo? O pessoal está ouvindo? Estão ouvindo? Tranquilo? Então, tá bom. Então, essa é a maneira que a gente faz. Por isso, a escala 1 vai a 9 banheiros e a escala 2 vai a 5 banheiros. Tá? Essas coisas a gente também usa com muita segurança. Então, quando a gente diz que vai a 5 banheiros, ou a 4 banheiros, ou a 9 banheiros, a gente está falando com uso simultâneo, atendendo a norma brasileira, quer dizer, é uma coisa bem tranquila, vocês podem seguir isso sem medo de errar. Uma outra coisa aqui é o seguinte, na escala 2, eu só consigo colocar, eu posso botar a bomba reserva? Posso. Posso até colocar 2 bombas para operar simultaneamente? Posso, mas não com a mesma pressão. Se eu colocar, por exemplo, boto 2 escalas 2, uma do lado da outra, regulo uma para 35 MCA e a outra para 30 MCA, a de 35 MCA sempre vai funcionar primeiro, mas se a pressão cair muito e chegar a 30 MCA, a segunda bomba vai entrar e vai complementar, e as duas vão ficar funcionando juntas. Então, dá para fazer, mas não é uma coisa, digamos assim, oficial, que as bombas conversam entre si e fazem o que precisa fazer. Cada uma vai fazer o seu trabalho. Já na escala 1, a gente tem essa possibilidade. Ela tem esse kit que a gente chama de kit twin, né? Twin é gêmeo em inglês, então é como se fossem bombas gêmeas. Então a gente tem esse kit gêmeo aqui, que vocês em 15 minutos montam a bomba desse jeito. Ele vem com essa base, a base faz parte do kit, vem com essas válvulas, esse manifold, e vem com um cabo para interligação entre as bombas. Com esse cabo, vocês vão ver que eu posso trabalhar com essas 2 bombas ao mesmo tempo. Então, se uma bomba 525 pode atender até 9 banheiros, nessa configuração, eu posso colocar para trabalhar as 2 ao mesmo tempo, se eu quiser. Eu posso configurar uma reserva da outra, ou eu posso configurar bombas para trabalhar em paralelo. Se elas podem trabalhar em paralelo, se eu configuro que elas podem trabalhar juntas, eu dobro a vazão máxima. E aí, ao invés de 9 banheiros, eu posso atender até 18 banheiros. Tá? Tranquilo? Dúvidas até aqui? Fala. Então, nessa escala 1, também consigo ajustar a vazão e a pressão dela de desligamento, para poder trabalhar simultaneamente. Não é que você ajusta, ela já vem ajustada de fábrica. Tá? Eu não consigo acessar os parâmetros? Não. Na escala 1, você tem que escolher o modelo certo para você. Tá? Então, eu vou pressurizar de cima para baixo. Eu não preciso de muita pressão. Eu posso usar
a 3,25 ou a 5,25, dependendo do que eu tenho lá de necessidade. Ah, eu preciso de uma pressão um pouquinho maior, eu posso usar a 3,35. Já a 3,45 e a 5,55, normalmente aqui no Brasil a gente não pode usar de cima para baixo, porque a pressão fica muito forte dentro da casa. Passa do limite da norma, que é 40 metros. Então, esses equipamentos são mais utilizados para pressurização de baixo para cima. Tá? A 5,55 também é perfeita para irrigação de jardim. Então, se o cliente de vocês tem um jardim, quer automatizar o jardim, a 5,55 é a bomba que cai como uma luva para isso. Tá? E ela tem uma série de outras configurações que eu vou mostrar para vocês depois. Tá? Mas aqui, isso é um cuidado que vocês têm que ter. A escala 1 não é ajustável no local. Ah, eu queria mais pressão, menos pressão. Não é. Todas as configurações já estão dentro dela e ela vai trabalhar de acordo com aquilo. Tá? Então, a gente tem que, na hora de selecionar o equipamento correto para a utilização que eu vou ter. Tá? Já a escala 2, como tem inversor de frequência, aí sim, ela pode trabalhar com diferentes pressões. Então, você pode regular a pressão dela desde 1,5 kg até 5,5 kg, se você tiver uma pressão de sucção boa. Tá? Então, a pressão máxima da bomba é 4,5 kg, 45 MCA, mas você tem regulagem até 55. Por quê? Ah, eu tenho um lugar lá que eu tenho 20 metros na entrada da bomba. Então, tudo bem. São os 20 mais os 45 da bomba, ela poderia chegar até 65. Então, você tem a regulagem até 55. Tá? Tranquilo? Dúvidas? Então, vamos falar um pouquinho da configuração de inversor. Vamos lá. Quando você usa uma bomba comum com um inversor qualquer de mercado, WEG, Siemens, ABB, Schneider Electric, qualquer inversor, você tem que parametrizar o inversor. Esses inversores são ruins? São ótimos, todos eles. Só que eles servem para uma série de coisas. E eles servem para bomba, mas eles também servem para elevador, servem para ponte mecânica, ventilador, eles servem para um monte de coisas. Tá? Então, eles não saem regulados de fábrica para aquilo que você quer trabalhar. Então, como eles servem para muita coisa, eles têm um menu de configuração que é bem grande. E quando você vai trabalhar com bomba, por exemplo, você só precisa mexer em, sei lá, 3, 4 parâmetros. Mas são 3, 4 parâmetros que estão no meio daquele bolo todo e que você tem que depois identificar o que é. Além disso, eu já trabalhei bastante com esses inversores há bastante tempo atrás. O que acontece é o seguinte: os parâmetros, eles não são tão fáceis de configurar. Então, você mexe num determinado parâmetro, por exemplo, de aceleração da bomba, isso afeta um outro parâmetro e a bomba não opera exatamente do jeito que você quer. Então, você tem que voltar e reconfigurar. Então, é um método de tentativa e erro. Eu digo que é uma arte, não uma ciência. Não tem uma receita de bolo que se aplica a todos os casos. Tá? Você tem que ir fazendo, testando. Ah, ficou melhor do que estava. Então, tá bom. Então, mas ainda não está bom. Então, vou continuar nesse caminho. E piorou. Então, eu volto para onde eu estava e vou por outro caminho. Tá? Qual é a vantagem da Grundfos nesse sentido? Os nossos equipamentos são todos fabricados por nós, os nossos inversores são fabricados por nós. E eles só servem para uma coisa, para trabalhar com as nossas bombas. Então, quando você pega, por exemplo, uma escala 2,
O inversor da escala 2, ele é fabricado para trabalhar com a escala 2. Então, todos esses parâmetros que você tem no inversor convencional, que, de novo, não é que os inversores são ruins, é que eles têm várias aplicações, e o nosso não, o nosso só serve para aquilo. Então, como ele só serve para aquilo, ele é o melhor que existe para aquela finalidade. Então, o que, que acontece? Eu mostrei aqui para vocês como é que é uma curva de bomba, né? O nosso inversor, ele tem na memória dele essa curva aqui da bomba com a qual ele está trabalhando. Então, ele sabe o seguinte: o transdutor de pressão está dizendo que eu tenho que reduzir a pressão. Ele sabe exatamente em quanto ele tem que reduzir a pressão para chegar naquela nova pressão que ele precisa. Da mesma maneira que ele sabe quanto ele tem que acelerar, e assim por diante. Então, isso é o grande diferencial da Grunt. Você não precisa fazer essas configurações. Na escala 2, a única coisa que você ajusta é a pressão que você quer, é a pressão de trabalho. Eu quero 1,5 kg, eu quero 2 kg, e você ajusta isso com a setinha que tem aqui em cima no painel do equipamento, né? Nos outros equipamentos da Grunt com inversor de frequência também, eu vou mostrar para vocês, CMBE, hidrossolo E, é a mesma coisa, ele já está configurado para aquele equipamento. Você só precisa dizer qual é a pressão de operação que você quer. Então, como ele é um inversor dedicado e ele conhece exatamente o equipamento com o qual ele está trabalhando, ele tem a melhor performance possível de um inversor de frequência. Tá? Por isso que ele, é mais fácil de parametrizar, você não precisa perder tempo configurando ele. Então, quando você vai instalar o equipamento, você não precisa falar, bom, 1 hora para instalar e 2 horas para configurar o inversor. Não precisa, é meia hora para instalar e acabou. Tá? Esse é o grande diferencial. Ele economiza muito tempo de vocês e economiza muitos retornos ao cliente. Porque, de novo, o que acontece? Os outros inversores, às vezes, de acordo com o que eles precisam operar, eles vão mudando a configuração. Quer dizer, você faz a configuração, só que a casa está desocupada. Então, você testa e fica legal. Só que depois, com o tempo, à medida que a casa vai ocupando, o padrão de consumo vai mudando. E, às vezes, aquela configuração que você fez não fica legal para um consumo mais alto. Aí você tem que voltar lá e reconfigurar. Com o nosso, isso não acontece, porque ele se ajusta automaticamente ao padrão de consumo. Tá? Então, configuração de inversor é isso. No nosso, não precisa. Tá? Não precisa. Oi? Fala mais alto que eu não estou te ouvindo. Peraí, fala. O IMPC, aquele com várias bombas, vamos lá. Desculpa, seu nome é? Natanael e Ivan. Bom, Natanael e Ivan perguntaram de um equipamento nosso, chamado IDMPC, que é um sistema de pressurização de grande porte. Ele serve para hotéis, shoppings, hospitais, condomínios de grande porte e tal. Ele pode trabalhar com várias bombas em separado, em paralelo, né? Simultaneamente. E aí ele tem um painel, que é o painel que controla essas bombas. Então, vamos lá. Nesse caso, o que a gente tem? A gente tem um inversor em cada bomba. Então, cada bomba tem o seu inversor. Só que aí, nesse caso, o sensor de pressão não conversa com o inversor, ele conversa com o painel. E o painel controla os inversores. Como é que isso funciona? Eu falei para vocês que o inversor tem a curva da bomba na memória dele.
Nesse caso, o inversor tem a curva da bomba na memória dele e o painel tem a curva do sistema todo na memória dele. Então, ele sabe com quantas bombas ele está trabalhando, de que modelo e o que vai acontecer quando ele mexer em alguma coisa. Tá? Então, o que acontece? O sistema está desligado. Tudo bem. Começou a ter consumo. Ele vai acionar uma bomba e vai acelerando. De novo, o transdutor de pressão vai falar com o painel vai acionar a bomba que naquele momento tem menor tempo de uso. Cada bomba, cada inversor tem um orímetro eletrônico, e aí o painel sabe qual é a bomba com menos tempo de uso. Então, naquele momento, ele vai acionar a bomba com menor tempo de uso. Aí ele vai acelerando a bomba à medida do necessário, ou desacelerando, até que a bomba chega no limite. Chegou no limite, continuou aumentando o consumo, ele aciona uma segunda bomba. Só que o que ele faz? Como as bombas são idênticas, ele aciona a segunda bomba, vai acelerando a segunda bomba e vai desacelerando a primeira bomba. Então, a primeira bomba estava em 100%, a segunda bomba estava em 0%. Ele vai acelerando a primeira e desacelerando a segunda, até chegar a um ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio para esse consumo agora são 2 bombas operando com 80% da velocidade. E aí ele deixa as 2 bombas na mesma velocidade e vai modulando. Continuou aumentando o consumo. Ele aumenta a velocidade das 2 bombas ao mesmo tempo. E ele vai fazendo assim à medida do necessário. É um sistema com 4 bombas. Estou precisando ligar a terceira bomba. Ele vai acionar a terceira bomba. Tá? Oi? Aí ele já vai dividir igual para as 3 bombas. Ele vai acelerar a terceira, desacelerar as 2 primeiras e manter a mesma velocidade para as 3 bombas. E assim ele vai controlando tudo. Na hora de diminuir a velocidade, ele vai diminuindo das 3 bombas. Vai chegar uma hora, quando é que ele liga e desliga uma bomba? Vamos lá. Eu estou com uma bomba funcionando. Uma coisa importante que eu esqueci de falar para vocês do inversor de frequência, tá? Aliás, talvez a mais importante. Além de dar um conforto maior para o cliente de vocês, ela economiza muita energia elétrica. Muita energia elétrica. Tá? E eu vou explicar isso para vocês daqui a pouquinho, por que o inversor economiza energia. Mas voltando para o sistema ele sabe o seguinte: minha bomba, eu estou com uma bomba só, com 95% da velocidade, preciso mais. Ele fala, olha, a bomba com 96% da velocidade vai consumir, sei lá, 5 kW. Se ao invés de eu acelerar a bomba, eu ligar a segunda bomba e reduzir a velocidade da primeira e fazer a segunda, em vez de 5 kW, eu vou consumir 4,8 kW, com 2 bombas ligadas. O que ele faz? Ao invés de acelerar, ele já liga a segunda bomba, e ele usa sempre a configuração de menor consumo de energia. Tá? Então, é assim que ele decide ligar e desligar a bomba. Não é exatamente quando a bomba chega no limite. É que quando a bomba está chegando no limite, aumentar a velocidade da bomba gera maior consumo de energia do que ligar uma segunda bomba, as 2 numa velocidade mais baixa. Vamos falar rapidinho disso, depois a gente volta aqui. Só para vocês entenderem, tá? Quando eu mexo na... Fala. Então, aí sim, essa programação é um pouco mais complexa. Desse produto específico, não para outras coisas. Você não vai precisar se preocupar com o inversor. Isso tudo vem configurado de fábrica. Mas ali você tem uma série de parâmetros de proteção, de como fazer, quando eu aciono a segunda bomba, quando não. Aí isso precisa realmente de um treinamento. Então, esse treinamento é dado na fábrica para os assistentes técnicos autorizados. Então, tem que ser um assistente técnico autorizado para poder fazer esse treinamento. Tá?
Se vocês tiverem interesse e tal, fala com a fábrica, manda um e-mail para a gente encaminha lá para o setor que faz isso e a gente vê a possibilidade. Mas primeiro você teria que se qualificar como um assistente técnico autorizado. Tá? Fala. Fala mais alto. Hoje, para se tornar uma assistência técnica, bom, você tem que ter, vamos lá, você tem que ter uma empresa, né? Você tem que ter empresa, a empresa tem que ter um padrão mínimo que o pessoal do service determina, então eles vão te pedir fotos, vão te pedir alguma coisa. Em primeiro lugar, vamos lá, tem que ter uma vaga para aquilo, tá? Então, na região que eu estou, está precisando de assistente técnico, então tá bom, beleza. Na região que eu estou, já tem um número adequado de assistentes técnicos, então eles não vão abrir uma vaga naquele momento para aquela região, tá? Se tem a vaga, aí eles vão te mandar uma lista de requisitos. O ideal seria você ter uma bancada de testes, você tem que ter uma série de coisas lá que o pessoal manda para você. Aí você pode mandar um e-mail para a gente, que o pessoal vai responder isso para você com todos os requisitos direitinho. Tá? É que eu não trabalho no departamento de serviço, eu não sei de cabeça todos os requisitos. Mas é basicamente isso. Tá? Vamos lá. Inversor de frequência. Quando eu vario a velocidade da bomba, eu falei para vocês que eu mexo na vazão. Por que eu mexo na vazão? Porque eu estou com um sensor de pressão mantendo a pressão constante. Mas se eu não tivesse o sensor, o que acontece com uma bomba quando eu mexo na velocidade dela? Se eu pego uma bomba de 3.500 RPM, aquela bomba, exatamente igual, e boto nela um motor de 1.750 RPM, ou uso um inversor de frequência para reduzir a velocidade para 1.750 RPM, ou seja, se eu pego uma bomba de uma determinada velocidade e reduzo a velocidade dela à metade, o que acontece? A vazão máxima dela cai pela metade, é diretamente proporcional. Então, reduzir a velocidade pela metade, a vazão máxima vai cair à metade. O que acontece com a pressão? A pressão varia com o quadrado da velocidade. Então, a pressão máxima cai a 1/4. Então, se a minha bomba tinha uma pressão máxima de 100, ela passa a ter, na metade da velocidade, uma pressão máxima de 25. Tá? E a potência, ela varia com o cubo. Então, se aquela minha bomba tinha uma potência de, vamos lá, 8 cavalos para fazer uma conta redonda, naquele momento, com metade da velocidade, a mesma bomba vai consumir só 1 cavalo. Então, uma bomba trabalhando a metade da sua velocidade, ela consome 1/8 da sua potência nominal. O que isso significa na prática? Eu vou pegar um sistema e vou trabalhar com 50%? Difícil. Se você fez isso, é porque você superdimensionou o teu sistema no começo. Mas você trabalhar com velocidade, por exemplo, de 80%, é super comum. E uma bomba trabalhando com 80% da velocidade, naquele momento ela está consumindo só 50% da potência. Então, se era uma bomba de 2 cavalos, ela naquele momento vai consumir 1 cavalo, reduzindo só 20% da velocidade. Tá? Então, pequenas variações de velocidade se traduzem em grandes economias de energia quando a gente está trabalhando com inversor de frequência. Por isso que vale a pena a gente usar inversor de frequência em pressurização, porque quando a gente fala, aí já falando do dimensionamento, quando eu dimensiono um sistema de pressurização, eu dimensiono ele para a vazão máxima que eu posso ter. Quer dizer, se tudo
não é tudo estiver ligado ao mesmo tempo, mas num pico de consumo da casa, um pico normal de consumo da casa acontecer, o meu equipamento tem que estar preparado para atender aquele pico de consumo. Então, eu dimensiono o meu equipamento para o pico de consumo. Mas quantas horas por dia, ou quantos minutos por dia, uma casa fica no pico de consumo? Quase nada. Na maior parte do tempo, o sistema fica ou desligado, ou trabalhando com uma vazão pequena, porque tem uma pessoa tomando banho, ou porque tem outra pessoa lavando a louça. Então, a maior parte do tempo, o sistema trabalha com baixa vazão. Se ele trabalha, naquele momento, ele está trabalhando com baixa vazão, ele está trabalhando com baixa velocidade. E se ele está trabalhando com baixa velocidade, ele está consumindo menos energia elétrica. Então, um sistema de pressurização trabalhando com o inversor de frequência, ele consome de 30% a 50% menos energia elétrica que um sistema sem inversor de frequência. Então, se vocês pegarem a escala 1, 345, e instalarem no cliente de vocês, e do lado vocês instalarem uma escala 2, 345, as duas bombas têm a mesma potência. A potência não é diferente, é 0,55 kW, 0,75 cavalos, tanto da escala 1 quanto da escala 2. Mas a escala 2 vai consumir mais ou menos metade da energia que a escala 1. Então, esse é o principal benefício, os dois principais benefícios para o cliente de vocês. 1, conforto, trabalho com pressão constante. 2, economia de energia. Eu gasto menos energia todos os dias enquanto aquela bomba estiver funcionando. Com certeza, com certeza. Eu vou mostrar aqui, nessa apresentação tem alguma coisa sobre isso também. Então, vamos lá. A gente falou de configuração do inversor, falou de dimensionamento. Deixa eu mostrar um pouquinho da apresentação para vocês agora. Espera aí. Vamos lá. Até porque a gente já deveria estar acabando e não começando a apresentação. Vamos lá. Está pronto? Está pronto. Vamos lá. O que eu tenho num sistema de pressurização? O que eu preciso ter num sistema de pressurização? Primeira coisa que eu preciso ter é uma bomba, certo? A segunda coisa que eu preciso ter num sistema de pressurização é uma maneira de ligar e desligar a bomba. Alguma coisa tem que dizer para a bomba, liga, agora desliga. Então, eu tenho que ter um painel, eu tenho que ter alguma coisa que ligue e desligue a bomba. Eu tenho que ter um tanque de pressão. Agora tem uma questão legal. Bom, depois a gente fala um pouquinho do tanque de pressão. Me lembrem de falar do tanque de pressão com vocês. Ou vamos falar agora rapidinho. Por que eu preciso ter um tanque de pressão? Qual é a função que o tanque de pressão exerce, que ela não pode deixar, que o sistema não funcionaria sem isso? Quem se arrisca? Oi? Levar água para cima. A bomba faz isso também, quer dizer, ela não precisa do tanque para levar água para cima. A bomba joga água para cima, tem uma outra função. Oi? Equipamentos. Essa é uma possibilidade, tá certo, mas, vamos lá, numa casa que eu não tenho hidra, eu ainda preciso do tanque. Por quê? A bomba partiria menos com isso. Sim, mas não é a função principal. Espera aí, só um instantinho, o Mário tinha falado alguma coisa aqui que eu não... Proteção da bomba. Pode também acontecer, mas não é o fundamental.
Então, mais ou menos o que o Mário falou, né? Fazer uma proteção da bomba para amortizar essa pressão. Como é que é o seu nome? Jairo? Jaime. Então, tá bom, Jaime. Então, o Jaime matou na mosca. Todas essas coisas que vocês falaram podem ser funções do tanque. E o tanque pode fazer isso e deve fazer isso. Mas tem uma função que, sem ela, o sistema simplesmente não funciona. Eu posso ter a melhor bomba do mundo, o melhor inversor do mundo, o que for, não vai funcionar. E o que é isso? Todo mundo aqui já ouviu falar em ar comprimido? Ar comprimido, acho que todo mundo já ouviu falar, né? Água comprimida, alguém já ouviu falar? A gente não consegue comprimir água, tá? Água, o termo técnico é incompressível. Você não consegue comprimir água. Então, o que acontece? Se eu tenho um sistema de pressurização que está me dando 3 kg de pressão, tá? Ele está me dando 3 kg de pressão na hora que a bomba está funcionando. Na hora que a bomba está funcionando, a bomba está empurrando essa água com 3 kg de pressão. Só que é uma casa de 2 andares. Então, qual é a altura que eu tenho nessa casa de 2 andares? 6 metros? 7 metros? O que acontece na hora que o meu sistema desliga, se eu não tenho tanque de pressão? Na hora que o sistema desliga, essa pressão da água, ela cai de 3 quilos para a altura da casa. Então, ela vai cair de 3 quilos para 0,6 quilos. Ela vai cair de 30 metros para 6 metros. E o que vai acontecer com o equipamento? Eu tenho um sensor de pressão lá. Para que serve o sensor de pressão? Para dizer para a bomba quando ela tem que ligar e quando ela tem que desligar. Se a pressão cai de 30 para 6, o que vai acontecer? Ele vai mandar a bomba ligar. Só que não tem consumo. Aí o que vai acontecer? Em 2 segundos a pressão vai chegar em 30. Aí o que vai acontecer? A bomba vai desligar. E vai ficar ligando e desligando, porque ela não consegue ficar com uma pressão constante. O que o ar faz, o ar sim, eu consigo comprimir. Então o tanque, ele tem água embaixo, uma membrana no meio e ar em cima. Na hora que a minha bomba está trabalhando com 3 kg de pressão, aquela água ali no tanque, ela comprime o ar aos mesmos 3 kg de pressão. Tá? Na hora que eu desligo a minha bomba, a água ia perder pressão, mas ela tenta voltar. Só que eu tenho um bolsão de ar aqui que não deixa ela voltar, não deixa ela se acomodar. Esse ar aqui, que está comprimido a 3 quilos, ele empurra a água com os mesmos 3 quilos. Então, o ar dentro do tanque mantém a minha pressão constante quando a minha bomba está desligada. Essa é a função pela qual eu não posso ter um sistema de pressurização que é acionado por sensor de pressão, seja pressostato, seja inversor de frequência, né, seja transdutor de pressão. Eu não posso ter isso sem um tanque com um pouquinho de ar lá. Porque é isso que vai manter a pressão na hora que o equipamento precisa desligar. Tá? Ah, mas espera aí. Aí alguém vai abrir lá uma torneira e a pressão vai cair. Vai. E aí a pressão vai cair e aí a bomba vai ligar. Mas aí a bomba precisa ligar, porque alguém está consumindo água. Lógico. Vamos lá. Mas como é que eu faço isso aqui na escala 1 ou na escala 2, que não tem tanque? Tem tanque ou não tem tanque? Aqui ela tem um tanquinho. Nessa parte aqui da bomba, ela tem um tanque de 100 ml. É o suficiente para fazer esse trabalho que o Jaime falou.
não é suficiente para fazer o trabalho de proteção da bomba, não é suficiente para suprir consumos para a bomba ligar e desligar menos. Realmente não é. Mas ela faz esse trabalho de manter a pressão na hora que eu desligo a bomba. Tá? Vamos lá. Desculpa, seu nome é? Anderson. O Anderson tinha falado de válvula hídrica, né? Eu preciso do tanque para quando eu tiver uma válvula hídrica. É verdade. Esse tanque aqui não é o suficiente. Então, se eu trabalho se eu vou pressurizar uma casa com válvula hídrica, e aí, de novo, falando de dimensionamento, eu acho que isso é uma conversa que a gente vai precisar ter mais para frente. A gente tem um outro treinamento meio-dia, eu acho que a gente não acabou esse. Se vocês quiserem, a gente continua o papo sobre isso meio-dia. Mas vamos lá. Se eu vou fazer uma casa com válvula hídrica, a minha sugestão primeiro para vocês é a seguinte: separa a válvula hídrica do resto, faz sistemas independentes. Tá? É complicado trabalhar com válvula de descarga. Caixa acoplada não tem o menor problema, tá? Mas válvula de descarga é um pouco mais complicado. Ah, não dá, a tubulação já está toda pronta e tal, e tem que pressurizar tudo junto. Então, a minha recomendação é essa que o Anderson falou, é pegar, colocar tanques, mas aí é tanque de 200 litros ou de 80 litros, é um tanque grande, porque aí sim, esse tanque vai poder fazer esse trabalho de amortização, esse trabalho de proteção da bomba, e principalmente o trabalho do seguinte: por que é tão complicado a válvula hídrica com o sistema de pressurização? Porque o consumo instantâneo da válvula hídrica, ou da válvula de descarga, qualquer que seja ela, é muito alto. A gente está falando de pelo menos 1 litro por segundo. 1 litro por segundo são 3,6 metros cúbicos por hora, 3.600 litros por hora. Então, o consumo instantâneo é muito alto. E um sistema de pressurização que está trabalhando, sei lá, com 1.000 litros por hora, e de repente alguém aperta a descarga e ele tem que passar de 1.000 para 4.600, ele vai levar um tempo para fazer isso. E aí, o cara lá na ponta vai sentir isso. Ele vai sentir uma flutuação de pressão no banho dele. Ele vai sentir, talvez, dependendo de como tiver o sistema configurado, ele vai sentir um jato de água fria, um jato de água quente. Então, é desconfortável. Tá? Qual é a maneira que eu tenho de evitar isso? É fazer com que, quando o cara aperte a válvula, não seja o sistema, a bomba, que entregue essa água, mas sim o tanque, por exemplo. Se eu já tenho essa água armazenada numa pressão boa no tanque, na hora que o cara aperta a válvula, a vazão não precisa vir da bomba, a vazão vem do tanque. E por que dá para fazer isso com o tanque? Porque apesar de o consumo instantâneo da válvula ser alto, né, é 1 litro por segundo, o tempo de acionamento é curto e o consumo total é pequeno. As válvulas hídricas novas, elas têm um consumo, se eu não me engano, de 6 litros por acionamento. Né? Então, cada vez que o cara aperta a descarga, o consumo instantâneo é alto, mas ele só está gastando 6 litros de água. Então, se eu tenho um tanque de 80, de 200 litros, esse tanque suprir esses 6 litros de água, é tranquilo, ele não vai nem sentir isso. E a bomba tem tempo de repor essa água que foi gasta no tanque com tranquilidade, sem susto. Ela não precisa repor essa água instantaneamente. Ela repõe tranquilamente, suavemente. Tá? Então, se eu vou trabalhar com válvula hídrica, se eu tenho que trabalhar com válvula hídrica, aí vale a pena fazer isso.
quais são os... Assim, por que o ideal é não trabalhar com válvula hídrica? 2 motivos principais. Ou eu vou ter que superdimensionar o meu sistema de pressurização, e a gente está falando de uma casa com 3 banheiros e um lavabo, ela vai consumir, com caixa acoplada, 3,3 metros cúbicos por hora, mais ou menos. 3.300 litros por hora é o pico do dimensionamento. Se eu troco isso pela norma brasileira, se eu troco isso para a válvula de descarga, o novo dimensionamento é 12, qualquer coisa metros cúbicos por hora. É quase 4 vezes mais. Então, ou eu vou ter que superdimensionar o meu sistema, e aí eu vou deixar o meu sistema muito mais caro, ou eu vou ter que botar os tanques. Os tanques são mais baratos, não tem problema, só que tanque ocupa espaço. Então, o cara tem que ter, na casa de bombas dele, na casa dele, um lugar onde ele possa botar um tanque de 80, um tanque de 200 litros. Tá? Então, usando a válvula, a caixa acoplada, a gente elimina esse problema. Tá? Então, esse é o ponto. Gente, eu preciso interromper. Cadê a Renata? Está aqui. Eu preciso interromper, porque a gente precisa fazer o sorteio dos brindes. Todo mundo pegou número? Tem alguém que não está com número? Tem o cidadão aí sentado do lado do Anderson, chegou mais tarde, pegou número? Não. Anderson? Tá tranquilo? Então tá bom. Eu vou fazer o seguinte. Meio-dia o próximo? Não. É meio-dia? Meio-dia. Ó, a gente tem um outro treinamento já programado para meio-dia. Eu vou estar aqui direto, tá? Se quem quiser bater um papo, ver alguma coisa, a gente vai estar aqui. Meio-dia a gente continua esse papo. Aí a gente vai ter um outro sorteio no final do treinamento. E qual é o último? O último horário? Das 2 às 3. E aí a gente vai ter uma terceira sessão de 2 às 3, para quem quiser ficar. A gente vai ter uma terceira sessão de 2 às 3, também com sorteio. Eu tiro meu note. Vamos passá-lo para cá. Pronto? Assim já deu? Então, gente, antes só da gente fazer o sorteio, eu sei que a gente não cobriu tudo, tem muito mais coisa aqui que eu queria mostrar para vocês, mas do que a gente viu, tem dúvidas? Eu sei que a gente ainda não falou de peça sobressalente, a gente vai falar de peça sobressalente, não tem problema. Está tudo tranquilo? Podemos fazer? Então, quem não for continuar com a gente, quem precisar ir embora, a gente sabe que é corrido. Eu agradeço muito terem participado aqui do treinamento. Quem puder continuar, quem puder estar aqui com a gente, vai ser uma honra poder continuar esse papo com vocês aí mais um tempo. Muito obrigado. Renata, vamos ver quem está com sorte. É contigo. Vamos ver quem está com sorte. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Número 18 e número 2. 18. Quem que é o número 2? 18. Parabéns. Número 2. Parabéns, gente. Obrigada, viu? Não, aí devolve os números, aí no próximo a gente distribui de novo. Todo mundo agora